Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Depois de uma introdução que nos mostrou as origens, características e mudanças do nosso sistema político, iniciamos o módulo Democracia, que abordará as diversas formas e instituições de governos democráticos. Na aula de hoje, a professora de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Argelina Figueiredo, irá tratar sobre as diferenças existentes entre o presidencialismo e parlamentarismo. Quais são as distinções de cada um desses sistemas de governo na hora da decisão de quem serão os representantes da população a ocupar o legislativo e o executivo? Quais são as origens e que mudanças esses sistemas sofreram ao longo do tempo? Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, presidencialismo versus parlamentarismo. O parlamentarismo e o presidencialismo são formas de sistema que são definidos constitucionalmente, estabelecidos, portanto, pela Constituição, e que definem qual vai ser o tipo de relação básica entre o executivo e o legislativo. As relações definem as relações básicas entre os dois poderes, né? Mas nós não temos só o parlamentarismo e o presidencialismo. Esses sistemas são formas puras. Existe também uma terceira forma, que são os sistemas mistos. Então, eu vou falar de todas elas, tá? Nós temos sistema de governo, então, parlamentarista, presidencialista e mistos. Existe uma questão básica que nos permite responder, quer dizer, a resposta a essa questão nos permite distinguir os três tipos de governo. E a questão é a seguinte: a quem o governo ou o executivo deve responsabilidade? Então, no parlamentarismo, o governo tem que prestar contas das suas ações ao legislativo. No presidencialismo, o presidente é independente, o que não quer dizer que ele precise do Congresso para legislar. Mas no parlamentarismo, além de precisar para legislar, ele precisa do parlamento também para sobreviver como governo. Eu vou voltar para isso um pouco mais adiante. E o sistema misto, o legislativo deve responsabilidade o governo deve responsabilidade tanto ao legislativo como ao presidente. Então, em todas as democracias, como eu disse, é necessário para governar qualquer chefe do executivo, chefe de governo, precisa do legislativo para governar, mas a forma de se relacionar distingue os três governos. Eu vou falar um pouco agora sobre essa distinção entre chefe de governo e chefe de Estado, que é muito importante para a gente entender como se dá a relação com o legislativo e como esses dois cargos de governo são eleitos. O chefe de Estado é aquele que geralmente representa o país perante aos demais países do mundo. Então, tem uma relação de representação externa. E o chefe de governo é aquele que governa internamente, que ele estabelece as políticas públicas que vão atender demandas da sociedade, né? No parlamentarismo, o chefe de governo, nas repúblicas, ele é eleito, mas eleito pelo próprio parlamento. E nas monarquias, ele é herdado, né? O poder, o mandato é herdado. Um exemplo que eu vou dar
de república parlamentarista é a Itália. Na Itália, o governo, o presidente, tem um presidente eleito indiretamente, que ele é o chefe de governo. Ele é eleito pelo parlamento, não pelo povo. E onde tem governos, monarquias, como na Inglaterra, o monarca, que no caso é a rainha da Inglaterra. Mas os chefes de estados do governo parlamentarista têm um poder muito restrito. E é por isso que a gente conhece essa expressão que, na verdade, o presidente virou uma rainha da Inglaterra. O Bolsonaro, em alguns momentos, quando ele deixa, ele vira uma rainha da Inglaterra porque não consegue mandar em nada. Mas ele poderia. Então, é um sistema conhecido por essa fusão de poderes. Tanto o poder legislativo, ele cumpre funções legislativas e executivas por meio do gabinete, tá? No presidencialismo há uma separação de poderes. É uma separação entre o legislativo e o executivo, mas o executivo, ele é tanto o chefe de governo quanto o chefe de Estado. E essa pessoa é o presidente, tá? No sistema misto, você tem um presidente eleito, muita gente conhece como semipresidencialismo, porque o presidente é eleito pelo povo, e o chefe de governo é eleito pelo parlamento. Quer dizer, depende exatamente como é no parlamentarismo, ele depende da eleição e da escolha dentro do parlamento, né? Então, na verdade, no parlamentarismo, o governo é formado, em geral, como eu falei, existe uma fusão entre executivo e legislativo. Então, o governo, o gabinete, o executivo, ele é formado pelo partido que obtém maioria dentro do parlamento. Essa maioria não precisa ser 50% mais um. É o partido que conseguiu o maior percentual de votos, né? Então, por exemplo, se tem 3 partidos, ou vários, ou mais do que 3, e um conseguiu 30% e o segundo colocado conseguiu 20%, quem vai formar o governo é essa pessoa. E, geralmente, que vai ser o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro costuma ser a liderança mais importante do partido que obteve mais votos e que formou o maior número de cadeiras, tá? Ele pode formar um governo, por exemplo, se ele é um partido minoritário, ele pode ficar minoritário, ele pode formar uma coalizão que vai conseguir maioria no parlamento, ou ele pode formar uma coalizão que também vai ficar minoritária. Mas qualquer uma dessas opções que o primeiro-ministro tiver tem que ser aprovada por uma maioria do parlamento. Quer dizer, é apoiada pela maioria, e a maioria absoluta, 50% mais um. Mas essa aprovação pode ser implícita. Existe um dispositivo em vários países parlamentaristas que é o voto de investidura. Então, em alguns países, o voto de investidura formal existe e tem que ter uma votação que seja majoritária. Se essa votação não aceitar, o primeiro-ministro vai formando outros governos. Há pouco tempo a gente teve um exemplo na Alemanha que demorou muito tempo para ter a aprovação. Mas em alguns países parlamentaristas não tem esse voto formal de investidura. Então a aceitação, o apoio da maioria é implícito. Se ela não nega, o gabinete está formado, tá? No presidencialismo, o presidente é eleito, independentemente do legislativo, e seja lá qual for
a maioria partidária que ele tem, ele está garantido pelo mandato inteiro. No entanto, por razões políticas, o presidente pode formar uma maioria, fazendo coalizões, chamando partidos para participar do governo. E aqui no Brasil tem de uma certa maneira, a gente acha que essa distribuição de cargos é uma maneira ilícita de construir o governo, mas a formação do governo, tanto no parlamentarismo como no presidencialismo, se dá da mesma forma. E nos sistemas mistos tem uma peculiaridade. O presidente é eleito pelo povo, ele pode pertencer a um partido e o parlamento é eleito também, mas pode formar uma maioria, o partido que formou a maioria e que vai ser o do primeiro-ministro, diferente da do presidente. Tá? Um exemplo que é mais conhecido é o da França. Bem, então no parlamentarismo, a eleição para a Assembleia forma o governo, né? E o chefe do parlamento, eu já falei sobre isso, é eleito, mas de forma direta, né? E é ele que vai formar o governo. No presidencialismo, as eleições são populares e independentes do presidente e do legislativo. A gente vota para um e vota para outro. E os mandatos são fixos, tá? E nos sistemas mistos, como eu disse, eleições populares para presidentes e dos membros do legislativo, mandatos fixos para o presidente, mas o legislativo segue a mesma procedimento do parlamentarismo. Não tem, em princípio, mandato fixo. Bem, estas são as regras básicas que definem os três sistemas. E, no entanto, cada um deles tem variações no interior deles. Eu falei que alguns têm voto de investidura formal, outros não têm. Então, isso não define o sistema. O que define são essas três. A resposta a essa pergunta básica que eu falei para vocês, e o que define é a responsabilidade ou não do governo com relação ao parlamento. E também há, em prerrogativas não constitucionais, semelhanças entre sistemas parlamentaristas e presidencialistas. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a distribuição desses tipos de regime para vocês. Os dados mais confiáveis que eu achei, porque eu não quis procurar na internet, eu peguei sobre num livro especializado, é o seguinte: a evolução de 45 a 2002, quer dizer, de 45, o parlamentarismo tinha 50%, quer dizer, 50% dos países eram parlamentaristas, 40% eram presidencialistas e tinha apenas 10% de países com sistemas mistos. Em 2002, o parlamentarismo diminuiu para 45%, mas durante esse período ele chegou a atingir 70%, 70 e pouquinhos. O presidencialismo baixou para 33% e o sistema misto subiu para 22%. Essa oscilação de um período para outro não se deveu a mudanças de sistemas. Isso é uma característica muito interessante, porque a gente vive falando que o sistema presidencialista que nós temos deve mudar para parlamentarista, que vai fazer tudo, vai corrigir todos os problemas que nós temos, etc. No mundo, poucos países, pode contar no dedo da mão, os países que mudaram de um sistema para outro. Teve algumas mudanças, mas assim, do parlamentarismo para o misto. Muito raro do presidencialismo para o parlamentarismo ou vice-versa, dos dois sistemas puros. E por que houve esse aumento do semipresidencialismo? Foi exatamente por causa de, mais pela década de 70, 80, com novos países, principalmente leste europeu, e a independência de alguns países da África também.
Então, a oscilação, eu queria deixar claro, não dependeu de mudança de governo. É muito difícil você mudar essa regra básica da Constituição. E agora eu queria falar um pouco das origens históricas desses dois sistemas de governo. O parlamentarismo nasceu na Inglaterra e ele teve origem num processo histórico que começou no século XIX, com o aumento do poder do parlamento nos conflitos que se davam com o rei. Quer dizer, o rei da Inglaterra não era o que é hoje o rei da Inglaterra. Ele tinha poderes, mas o parlamento foi adquirindo poderes de representação e acabou, redundou no parlamento formando o governo. Então, a criação de um gabinete que virou executivo foi ao longo de um processo histórico. O presidencialismo teve início nos Estados Unidos e foi no século XVIII, na verdade, mas foi uma invenção dos constituintes americanos, no sentido de instituir um sistema que fosse diferente do sistema inglês, do qual eles eram colônias, né, que os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, e uma das intenções básicas era o de separar os poderes, quer dizer, os poderes não deveriam ser fundidos, e criar o que eles chamavam de checks and balances, que é um sistema de contrapeso, que um poder pudesse checar o outro. E o sistema presidencialista foi adotado em toda a América Latina, por exemplo, e hoje ainda é sistema presidencialista, exceto no Brasil, que o Brasil, como os nossos primeiros, a gente foi, na verdade, não colonizado propriamente, mas ocupado pela Inglaterra e por Portugal, e a independência foi feita pelo próprio príncipe. O Brasil criou uma monarquia que só modificou com a proclamação da República, né? E depois a gente adotou também um sistema parlamentarista, presidencialista. No caso, mas nós, depois do período republicano, nós tivemos uma pequena experiência parlamentarista, que foi em 1961, quando Jânio Quadros renunciou ao governo e o vice-presidente era o João Goulart, do Partido Trabalhista, e os ministros militares, os chefes das Forças Armadas, vetaram a posse do João Goulart. Então, uma solução negociada para esse impasse foi a instituição do parlamentarismo, que diminuía os poderes do João Goulart. E então, mais também parte da negociação, estava previsto um plebiscito para manter ou não a forma de governo. E esse plebiscito foi feito em janeiro de 1963, e a forma de governo escolhida foi o presidencialismo. Nós tivemos um outro plebiscito quando a Constituição, os constituintes de 88 e a Constituição adotou o sistema presidencialista. Nas disposições transitórias, eles também colocaram uma cláusula para haver um plebiscito para a escolha. Em 1993, nós fizemos novamente um plebiscito e o sistema aprovado foi o presidencialismo, né? Eu vou falar um pouquinho, eu falei que tem algumas diferenças no interior dos sistemas. Eu vou dar um exemplo do Brasil e Estados Unidos. Óbvio que o Brasil teve influência dos Estados Unidos na adoção
do presidencialismo, mas o modelo que se desenvolveu ao longo do tempo e principalmente se fortaleceu depois de 68, depois de 88, foi um modelo que diferencia muito. Nos Estados Unidos, a separação de poderes entre legislativo e executivo é muito mais nítida, é muito mais rigorosa do que no Brasil. Hoje, nós temos um sistema que integra mais os dois poderes. Por uma razão. Nos Estados Unidos, tem uma diferença muito grande entre os poderes do presidente e os poderes legislativos. No Brasil, por exemplo, o presidente pode fazer uma medida provisória, ele tem iniciativa de lei para várias matérias, e nos Estados Unidos não. Um outro aspecto que difere esses dois sistemas é o grau de integração entre um e outro. Por exemplo, aqui no Brasil, se você aceita participar da coalizão, se um deputado aceita participar da coalizão, um parlamentar, ele pode participar do governo sem perder o mandato. Ele detém o mandato quando ele sai do governo. Nos Estados Unidos, não. Para fazer parte do governo, os parlamentares têm que abrir mão do seu mandato. Então, eu estou dando apenas duas diferenças que são importantes. Então, eu vou falar rapidamente agora sobre o modelo de presidencialismo que a gente tem hoje no Brasil, algumas características. Primeiro, que todos os presidentes que nós tivemos saíram minoritários das eleições. Todos desde o Collor. Todos esses presidentes optaram por formar coalizões majoritárias, exceto o Collor e o Bolsonaro. Nessas coalizões, o número de partidos sempre foi maior do que o necessário para completar a maioria absoluta, 50% mais um. Uma das razões é que, nesse período, a gente passou várias mudanças constitucionais. Então, a exigência era muito maior do que 50% mais um. Essas coalizões também tinham uma dispersão ideológica entre os partidos, né? Os poderes legislativos do presidente são grandes, o poder executivo tem uma capacidade muito grande de definir a agenda do legislativo e existe essa maior integração entre o legislativo e o executivo na formação do governo. Inclusive, tem um exemplo interessante já aconteceu várias vezes, de ter uma votação importante para o governo e o governo não ter certeza sobre se ele iria obter os votos necessários ou não. Então, um ministro que é parlamentar, ele pode abrir mão, ele pode pedir demissão, ir para o parlamento, ficar uma semana, votar a favor do governo e voltar para o cargo novamente. Isso, as pessoas pensam que é uma coisa que não faz muito sentido, mas faz sentido na medida em que ele tem um compromisso com o governo. E se o governo, isso mostra o grau de integração que as coalizões têm com o governo, porque entre governo e legislativo, né? Então, participantes do governo, que são parlamentares, eles podem exercer o seu mandato em função das necessidades de obtenção de voto. E isso não é muito diferente no parlamentarismo. Na verdade, no parlamentarismo, o parlamentar nem abre mão do seu mandato. Ele continua como parlamentar e como ministro. Então, eu diria que entre o sistema americano e o do Brasil e o parlamentarismo puro, existem gradações de integração. Então, nesse caso, o Brasil se assemelha mais a um sistema parlamentarista. Como você viu,
No modelo de democracia representativa presidencialista do Brasil, o Poder Executivo depende da construção de uma coalizão partidária de apoio no Legislativo para conseguir colocar em prática o seu programa de governo. Na próxima aula, falaremos mais sobre isso. Examinaremos a fundo a relação entre dois dos três poderes, o Executivo e o Legislativo. Não percam!